O governo suíço decidiu devolver 30 milhões, fax 30 milhões de dólares para um governo totalmente corrupto. E essa grana aqui não foi uma grana ganhada por um trabalho esforçado. Na verdade foi esforçado, né? Porque eles utilizaram armas para matar pessoas para conseguir toda essa grana. Estamos a falar da Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial é um país africano altamente corrupto e que lá ainda tem uma pena de morte, entendeu? Tem uma lei que fala assim, não vamos fazer pena de morte. Portugal foi contra meter esse país na CPLP. Portugal foi contra. Estamos a falar de um dos presidentes mais antigos da África e do mundo. Estamos a falar assim, não é a primeira geração de ditador. É uma família que tem uma linhagem totalmente desprezível. Descobriram gás natural e petróleo, o jogo virou. Pegaram toda a grana do país e meteram nas suas contas. Foi distribuído na conta de parentes, amigos e gente próxima. Estamos a falar assim. É um dos países mais corruptos do mundo, mas é um dos países que tem mais chance de crescer e se tornar o paraíso. Estamos a falar da Guiné Equatorial. Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Vamos falar por que a Guiné Equatorial foi colonizado pelos espanhóis e hoje lá não tem nenhum traço da Espanha. Por que a Guiné Equatorial é um país tão rico, mas tão pobre ao mesmo tempo? E vamos falar um bocadinho também sobre de onde vem a consolidação desse poder. E como vocês sabem, também vamos falar sobre os 30 milhões de dólares. A Suíça vai entregar esse dinheiro. Como é que ele conseguiu obter esse dinheiro para devolver? É isso aí, você tem que escrever. Se você não se inscrever, o YouTube vai parar. Essa história da Guiné Equatorial começa no ano de 1968, quando a Espanha decide entregar a independência, né? Eles conquistam a independência e quem sobe como presidente é o Francisco Nguema. Francisco Nguema foi um presidente ditador altamente perigoso e maluco da cabeça que saiu matando a minoria. No seu governo, registra-se que foi morto mais de 35 a 50 mil pessoas. Boa parte dessas pessoas faziam parte das minorias, a perseguição contra opositores e blá blá blá. Como assim perseguição contra opositor? Por que ele tomou um golpe de Estado de sobrinho? Vamos lá. Francisco Macias Nguema foi o presidente da Guiné Equatorial de 1968 a 1979. Só que nos primeiros anos do seu mandato tinha lá um opositor chamado Atanas Ndongo Mayoni. Esse senhor ali tentou um golpe de Estado com a ajuda de outros países, como os Estados Unidos da América e Espanha também estava na jogada. E por mais que pareça curioso, sim, eles queriam mesmo que o senhor Francisco saísse do poder. Só que foi um golpe muito mal sucedido. E ele, sabendo disso, sabendo que os espanhóis querem ele fora do poder, os norte-americanos querem ele fora do poder, o que ele fez? Começou a sair perseguindo todo mundo. Perseguiu opositores, migrantes e imigrantes, como por exemplo os nigerianos e os outros dos países vizinhos, e além disso também saiu matando a minoria. Estás a entender onde veio a maluquice dele? Ele começou a ficar paranoico, saiu matando a minoria. E por mais incrível que pareça, ele foi pedir ajuda da Cuba, e a Cuba falou, parceirão, já que o Ocidente não te quer no poder, por que eu não te ajudo? Eu vou mandar aqui uma brigada para incorporar a tua força de segurança. Ele falou, show, tá de bom, gostei. Então, os cubanos foram lá, começaram a fazer a segurança desse mesmo senhor, eram militares. Tempo vai, tempo vem. Ao longo do seu mandato, ele foi construindo prisões para meter opositores. Antes de serem mortos, tinham que ser interrogados. E essas prisões eram dirigidas por pessoas que praticamente não tinham nenhum pudor. E um desses indivíduos que foi treinado para servir mesmo de homem de ferro é nada mais, nada menos Teodoro Obiang Nguema Bazongo. Então o tio Francisco foi lhe dando ordem, ele foi cumprindo, foi cumprindo. Quanto mais o tempo passava, mais a paranoia chegava. Agora, quando ele descobriu que os espanhóis estavam na jogada, ele simplesmente decidiu que não quero mais espanhol aqui. Então começou a surgir aí um êxodo rural, onde basicamente todos aqueles indivíduos que tinham ligação com a Espanha, quer seja descendentes de espanhóis, né, que são guinenses, mas eram descendentes de espanhol ou que tinham qualquer tipo de negócio com a Espanha, tiraram o pé. E o tempo foi, o tempo vai, as prisões continuaram a andar. Esse mesmo sobrinho, Teodoro Obiang Nguema Bazongo, ficou matando as pessoas também, torturando as pessoas também. E quanto mais ele cumpria as ordens malucas do próprio tio, que é o irmão do pai, então o tio dele foi lhe dando patente, cada vez que ele cumpre, dá patente, ele chegou a uma patente muito alta. Não assim alto, mas sabendo que ele é sobrinho de quem ele era muito respeitado dentro das Forças Armadas. E realmente ele mostrava traço de pessoas que queriam o bem para o país. O ditador é assim, na verdade. Yeah. Então o que acontece? Paranoia vem, paranoia vai. No ano de 1979, simplesmente ele decide que vou bogular todo mundo, entendeu?
Ele basicamente começou a massacrar as pessoas, ele foi matando, ele foi matando. Ele começou, também começou com o genocídio dentro do país. Ele foi matando, foi matando. Os militares só estavam a olhar e cumprindo ordem, claro. E isso já estava a desagradar muito o Ocidente. Estava a desagradar demais o Ocidente. Porque lá tinha muitos recursos. Estamos a falar da madeira, estamos a falar da agricultura, era um bocadinho forte. E querendo ou não, ele não queria sair. O Ocidente falou, esse está chato esse. Até que, não sei o que é que acontece, ele fica muito chateado e decide que vou matar um grupinho da minha família. Não fui com a cara deles, vou matar um grupinho, só um grupinho da minha família. Ele pegou um grupo da sua família, que também faziam parte do regime, claro, com aquela paranoia dele, eles meteu e bam, 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 matou todo mundo. Prontos. Entre esses parentes, estava lá os seus irmãos. Adivinha pai de quem? Exatamente, pai de um dos homens mais fortes, que é o sobrinho dele, Teodoro Obiang Nguema Bazongo. Ele viu, tio Francisco matou meu pai, que é irmão dele. Não pode. Ele então foi começar a buscar ajuda dentro do próprio exército, consolidou uma força opositora dentro do exército e mais tarde eles saíram com as suas ideias. O Ocidente apoiou, eles sabiam previamente que iria acontecer um golpe de Estado, mas se mantiveram calados, até onde a gente sabe, né? Até onde a gente sabe. E também entraram em contato com a Cuba, onde eles tiveram ajuda dos próprios homens cubanos que incorporavam o serviço de segurança do próprio governo, do próprio presidente, no caso. Então ele foi lá e bam, 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 cometeu um golpe de Estado. Tio Francisco fugiu, pegou um dos homens dele, fugiram lá para a terra natal dele. Só que ele falou, não, eu vou agarrar meu tio, eu vou me vingar. Ele matou meu pai. Agora, é complicado, só porque matou teu pai, você está a se vingar. E quando matou boa gente? Quando te mandava matar boa gente? Interrogar pessoas inocentes, jornalistas, ativistas, militares que se opunham. Onde é que você estava? Mas pronto, lá num ato de vingança, ele foi atrás do tio dele. O golpe de Estado aconteceu no dia 3 de agosto. Foi atrás do tio dele, não demorou muito. No dia 18, ele conseguiu encontrar o tio dele. Não te agarrei? Não te agarrei, meu papoite? Não, meu sobrinho, não sei lá o que. Olha, eu te agarrei, meu tio. Vais mamar. Vais mamar, vai mamar, vai mamar. Só que o ódio era tanto, e aquele país tinha lei de pena de morte, que basicamente casava com os crimes que eles cometeu. O próprio sobrinho julgou o próprio tio a pena de morte. Pena de morte. Até que em setembro, simplesmente foi fuzilado por um pelotão. Enfim, 1979, com a ajuda do Ocidente, todo mundo aplaudiu e terminou com o extermínio, né? Ele terminou com o extermínio. Só que o tempo vai, o tempo vinha. Já nos anos 2000, ele chegou num comício e falou assim, população, eu tenho uma ideia. É uma ideia. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Tipo assim, não tem mais como. Porque nós estamos a lutar contra a corrupção. Vejam só, é só uma ideia. Porque nós estamos a lutar contra a corrupção. Por que não vamos meter todo o dinheiro do Estado na minha conta? De princípio, claro, parte da população disse boa ideia, mas outros se opuseram. Os opositores ferrenhos desapareceram. Tempos depois, ele pegou toda a grana do país e meteu na sua conta bancária. Conta sediada onde? Nos Estados Unidos da América. Meteu na conta dele, meteu na conta dos filhos, dos parentes e tempo vai, tempo vem. Simplesmente o governo é feito de parentes, amiguismo, familiarismo e blá blá blá. O mundo gritou, ele falou, tá bom. Vou tirar lá só uma beca. Vou meter no golpe do Estado. O resto fica só aí. Eu que sei. Basicamente o país está refém. Agora vamos falar um pouquinho sobre os luxos dos seus filhos, do seu filho, né? Do Teodorinho. Bom, pessoal, esse indivíduo que hoje em dia é vice-presidente, desde muito tempo já levou uma vida extravagante, ocupou cargos extremamente importantes, já configurou uma força positiva dentro do próprio governo do país, né? Positiva dentro do próprio país, e querendo ou não, de lá para cá, ele foi mostrando, esbanjando muita grana, vidas luxuosas, foi comprando iates, carros de luxo, não sei quantos, e decidiu expandir o seu monopólio. Basicamente, ele comprou mansões nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, sabendo da índole dele, da proveniência da grana, prenderam tudo e descobriram que ele estava envolvido com crime organizado. Não mais tarde, a França condena ele por X anos de prisão, que não resultou em nada. A França também pegou todos os seus bens que estavam lá dentro do território francês, mansões e não sei quantos, também apreendeu.
Quem entrou na jogada em 2014 foi o Brasil, que também apreendeu um monte de grana, joias, pedras preciosas. Estamos a falar que também apreendeu ali uma quantidade enorme de droga que acredita ser-se desse presidente, do vice-presidente, né, do Teodoro Obiang Júnior. Agora, o que acontece? Em 2019, lá na Suíça, eles prenderam diversos artigos de luxo. Estamos a falar, entre eles, carros altamente valiosos, iates. E investigação vai, investigação vem. Eles decidiram devolver o iate. Disseram que não, o iate cumpre todas as legalidades. Tempo foi, tempo vem, a Suíça falou lá, vamos leiloar vosso carro. Esse carro aqui não cumpre as regras e além disso também é do dinheiro roubado. Vamos leiloar. Então eles foram leiloar, estamos a falar carros que custavam 2 milhões, 4 milhões de dólares. Em 2025 eles vieram à tona falar assim, olha, vendemos todos os carros, agora vamos vos devolver a grana toda na vossa mão. Mas por favor, prometem que vocês vão gerenciar esse dinheiro tudo para beneficiar o povo, como por exemplo investimento na saúde. Eles falaram, confia no pai. Tipo assim, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Mas, quem somos nós? Nas filas dos cães. Quem somos nós? Me diz aqui embaixo o que você achou sobre isso. Essa foi uma história da consolidação dessa família. E eu já vos digo, estou a falar já de Angola, né? Nenhum indivíduo que tenha ligação forte ou não forte com o governo antigo será capaz de conduzir Angola para uma Angola melhor. Ninguém, nenhum. Sabe demais, viu demais e deve demais. Não estou a falar de grana, estou a falar de favor. Vai servir como marionete. Então é isso, pessoal. Inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou fazer um vídeo no Corredor do Lubito. Muita gente fica mandando mensagem que o Corredor do Lubito não funciona. Não sei lá quanto, não sei lá quanto. Funciona. Não funciona para a população. Funciona para a população. Tem diversas estações que tudo está lá. Até essa hora que eu estou a gravar com vocês, está lá a funcionar. Então eu vou lá de novo. Eu já tenho aqui um vídeo, mas eu vou lá de novo gravar para vocês, mostrar para vocês que aquilo funciona. Tá entendendo? Inscreva no canal, ative as notificações, que são de partilhar vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.